Existe uma maldição invisível travando seu dinheiro. Oração de libertação financeira. Você já percebeu que na sua vida financeira, o problema quase nunca é apenas a falta de dinheiro? É o esforço que não avança, a dívida que reaparece, a prosperidade que parece sempre começar e nunca se estabelecer. Existe um cansaço silencioso em tentar organizar o financeiro, fazer planos, agir com responsabilidade e ainda assim sentir que algo trava. Isso gera uma pergunta interna que muita gente evita formular, mas que pesa no coração. Por quê? Mesmo orando, mesmo tentando acertar, mesmo desejando fazer o certo, a vida financeira continua presa. Talvez o que esteja bloqueando suas finanças não seja algo visível, nem algo lógico, nem algo que se resolva apenas com mais controle ou planejamento. Jesus ensinou que existem batalhas que não acontecem no natural, mas no espírito. E quando essa raiz invisível não é tocada, o dinheiro até chega, mas nunca permanece. A escassez se manifesta, não como um evento isolado, mas como um estado contínuo que desgasta a fé e enfraquece a esperança. Muitas pessoas carregam uma culpa silenciosa por não prosperarem. Acreditam que o problema é falta de capacidade, falta de merecimento ou falha espiritual. Esse peso não vem de Deus. Jesus nunca construiu transformação a partir da culpa. Ele sempre começou pela revelação. Quando a verdade é trazida à luz, o coração se alinha, a mente se acalma e a oração ganha outra força. Prosperidade não começa no dinheiro, começa na clareza espiritual. Existe uma diferença profunda entre passar por um momento difícil e viver preso a ciclos de escassez. Momentos passam, ciclos se repetem. Quando o financeiro entra e sai rápido demais, quando oportunidades surgem e se perdem sem explicação, quando a dívida parece apenas mudar de forma, algo mais profundo está em ação. Não para te condenar, mas para ser confrontado. O invisível governa o visível. Ignorar isso é lutar apenas contra sintomas. Este não é um convite para medo nem para superstição. É um convite para discernimento. Jesus nunca ignorou o invisível. Ele tocava a raiz antes de tratar o sintoma. Ele libertava antes de restaurar. Ele alinhava o interior antes de mudar o exterior. Quando isso acontece, a vida financeira começa a responder de outra maneira. A prosperidade deixa de ser instável. A relação com o dinheiro muda. A escassez perde força. Se você sente que existe algo travando sua prosperidade, além do que consegue explicar, permaneça aqui. Antes da restauração, vem a revelação. E quando a revelação acontece, a libertação deixa de ser um pedido distante e se torna um posicionamento espiritual. No próximo ponto, vamos falar sobre algo que precisa ser compreendido para que essa mudança comece a acontecer de forma consciente e profunda. Fique até o final deste vídeo para fazermos juntos e fortemente a oração de libertação financeira. Quando o problema não é falta de esforço. Existe uma dor silenciosa que acompanha muitas pessoas na área financeira. Não é a dor de quem não tenta. É a dor de quem tenta todos os dias. Trabalha, se dedica, pensa, planeja, ajusta, corta gastos, assume responsabilidades e ainda assim sente que o financeiro nunca responde na mesma proporção do esforço. Esse tipo de desgaste não aparece nos números, mas pesa no coração. Aos poucos, a pessoa começa a duvidar de si mesma, da própria capacidade e até da própria fé. Jesus nunca confundiu esforço com resultado automático. Ele sabia que existem pessoas que fazem muito e colhem pouco, não por incompetência, mas porque algo está desalinhado além do visível. Quando o problema fosse apenas preguiça ou falta de atitude, ele confrontava. Mas quando o problema era peso espiritual, ele acolhia, revelava e libertava.
É importante entender isso, porque muitos estão lutando contra si mesmos quando, na verdade, deveriam estar lutando contra o que os oprime no invisível. A mente humana tende a procurar explicações lógicas para tudo. Quando as finanças não vão bem, surgem pensamentos automáticos. Eu não sou bom com dinheiro, eu sempre erro, eu nunca vou prosperar. Essas frases parecem inofensivas, mas vão moldando uma identidade de escassez. A pessoa começa a viver financeiramente abaixo do que Deus preparou porque internalizou uma narrativa de limitação. Jesus ensinou que aquilo que domina o interior acaba governando o exterior. Por isso, antes de qualquer mudança financeira real, é preciso curar a forma como a pessoa se enxerga diante de Deus. Quando o esforço é constante e o avanço não acontece, não é sinal de fracasso, é sinal de alerta. É como se o Espírito estivesse dizendo que há algo bloqueando o fluxo. Prosperidade não é apenas dinheiro entrando, é dinheiro permanecendo, é paz ao lidar com finanças, é clareza nas decisões, é ausência de medo constante. Onde existe medo contínuo, existe opressão. Onde existe opressão, existe algo que precisa ser confrontado com autoridade espiritual. Jesus nunca chamou ninguém de incapaz. Ele chamava para mais perto. Ele restaurava a identidade antes de restaurar a condição. Muitas pessoas vivem endividadas emocionalmente antes mesmo de viverem endividadas financeiramente. Carregam culpas que não são delas, pesos que não foram dados por Deus, expectativas quebradas que se transformaram em crenças limitantes. Isso cria um ambiente interno propício à escassez. Não porque Deus deseja isso, mas porque o coração perde a capacidade de receber. Quando você entende que nem toda luta financeira nasce de erro, algo começa a mudar. A autocrítica diminui. A comparação com os outros perde força. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um posicionamento firme. A pessoa para de implorar por prosperidade e começa a se alinhar com aquilo que Deus já deseja liberar. Esse alinhamento é essencial. Prosperidade não se força. Ela flui quando o interior está preparado. É por isso que este ponto é tão importante. Enquanto alguém acreditar que o problema é apenas falta de esforço, continuará se desgastando, se cobrando e se afastando da paz. Mas quando entende que existe algo além do comportamento visível, abre espaço para a libertação. Jesus disse que a verdade liberta, e a verdade aqui é simples e profunda. Você não está travado porque é incapaz. Se existe um bloqueio no financeiro, ele pode ser identificado, tratado e quebrado. Se você sente que essa palavra descreve exatamente o que você tem vivido, permaneça comigo. O próximo ponto vai te ajudar a enxergar algo que atua de forma silenciosa, repetitiva e muitas vezes invisível, mas que explica por que o financeiro parece sempre voltar para o mesmo lugar. É aqui que a compreensão começa a se aprofundar de verdade. O padrão que se repete e ninguém explica. Existe um ponto em que a pessoa percebe que não está lidando com um problema isolado, mas com um padrão. Não é um mês ruim, não é um imprevisto específico. É uma sequência previsível de acontecimentos que se repetem com pequenas variações. O dinheiro entra e sai rápido demais. Quando surge uma oportunidade, algo acontece e tudo trava. Quando parece que a prosperidade vai se firmar, aparece uma nova pressão financeira. Esse ciclo cria um cansaço profundo, porque a pessoa sente que está sempre começando do zero. A mente tenta explicar o que o coração já sente. Foi azar, foi o mercado, foi uma escolha errada. Em alguns momentos, essas explicações até fazem sentido. Mas quando o mesmo roteiro se repete em fases diferentes da vida, com trabalhos diferentes, rendas diferentes e contextos diferentes, algo precisa ser observado com mais atenção.
Jesus ensinava que quando o fruto é sempre o mesmo, a raiz precisa ser examinada. Resolver apenas o que aparece é lidar com o efeito. Transformar a realidade exige tocar a origem. Padrões financeiros não surgem do nada. Eles são construídos ao longo do tempo por decisões, crenças, medos e também por influências espirituais que passam despercebidas. A pessoa começa a se adaptar ao ciclo sem perceber. Aprende a viver no limite, aprende a esperar o pior, aprende a celebrar pequenos alívios como se fossem vitórias definitivas. Esse estado constante de alerta enfraquece a fé e distorce a relação com o dinheiro. A escassez deixa de ser uma fase e passa a ser uma identidade silenciosa. Jesus nunca normalizou padrões que aprisionavam. Quando alguém vivia preso a uma repetição que roubava a vida, ele interrompia. Não importava se aquilo durava anos. Para ele, ciclos não eram destino. Eram sinais de que algo precisava ser revelado. O problema é que muitos tentam resolver padrões espirituais apenas com esforço humano. Trabalham mais, se cobram mais, se controlam mais. Isso pode até gerar pequenos avanços, mas não quebra o ciclo, apenas o torna mais cansativo. Quando o padrão financeiro se repete, ele começa a afetar decisões importantes. A pessoa passa a escolher pelo medo. Evita oportunidades por receio de perder. Aceita condições injustas por insegurança. Gasta para aliviar a ansiedade ou trava completamente por medo de errar. O dinheiro deixa de ser ferramenta e se torna fonte de tensão. Isso não é falta de inteligência financeira, é consequência de um ambiente interno pressionado por repetição e frustração. A Bíblia mostra que o povo de Deus muitas vezes ficou preso em ciclos até que algo fosse confrontado. O deserto não era castigo, era revelação. Enquanto a mentalidade não mudava, o caminho se repetia. Da mesma forma, muitos vivem um deserto financeiro não porque Deus deseja escassez, mas porque existe algo que ainda não foi trazido à luz. Prosperidade exige mais do que recursos. Exige liberdade interior e clareza espiritual. Quando você começa a enxergar o padrão, algo desperta dentro de você. Surge uma consciência nova. A pergunta deixa de ser apenas como ganhar mais dinheiro e passa a ser porque tudo parece sempre voltar para o mesmo lugar. Essa mudança de pergunta é poderosa. Ela abre espaço para discernimento, ela tira o foco da culpa e coloca o foco na raiz. E quando a raiz começa a ser identificada, a libertação deixa de ser teórica e se torna possível. No próximo ponto, vamos entrar exatamente nessa raiz. Vamos falar do que sustenta esses ciclos, do que opera sem fazer barulho e do motivo pelo qual isso afeta diretamente suas finanças, sua prosperidade e sua relação com o dinheiro. É aqui que o invisível começa a ser revelado com clareza. A raiz invisível que opera no silêncio. Existe algo que sustenta os ciclos repetitivos e quase nunca é percebido. Não faz barulho, não se apresenta de forma clara e não se manifesta como um problema óbvio. Ele opera no silêncio, age na base das decisões, influencia pensamentos, distorce percepções e mantém a pessoa presa a uma realidade financeira limitada sem que ela saiba exatamente por quê. Essa é a raiz invisível. Enquanto ela não é identificada, qualquer tentativa de mudança atua apenas na superfície. Jesus ensinou que o reino de Deus não se percebe com os olhos naturais. O espiritual governa o material. O que acontece no financeiro, muitas vezes, é reflexo direto do que está acontecendo no interior da pessoa. A raiz invisível não é apenas externa. Ela se conecta com crenças profundas, medos antigos, palavras recebidas no passado, experiências traumáticas e acordos silenciosos que foram feitos sem consciência.
A pessoa não escolhe conscientemente viver em escassez, mas aprende a conviver com ela como se fosse normal. Essa raiz se fortalece quando a pessoa aceita como verdade frases que nunca vieram de Deus. Dinheiro sempre dá problema. Prosperidade não é para mim. Quando eu ganho, algo ruim acontece. Essas ideias vão moldando decisões financeiras, criando resistência ao crescimento e bloqueando a capacidade de receber. Não é apenas uma questão de pensamento positivo, é uma questão de alinhamento espiritual. Jesus libertava pessoas justamente porque elas estavam presas a algo que não sabiam nomear. A raiz invisível também se alimenta do medo constante, medo de perder, medo de errar, medo de faltar. Esse medo cria um ambiente interno de tensão que afeta diretamente a relação com as finanças. O dinheiro passa a ser visto como ameaça, não como ferramenta. A prosperidade passa a parecer perigosa. A abundância gera ansiedade em vez de paz. Onde não há paz, não há permanência. O dinheiro até chega, mas não permanece. Muitos confundem raiz invisível com algo místico ou distante. Na verdade, ela é prática. Ela influencia escolhas diárias, negociações, decisões profissionais, gastos impulsivos ou bloqueios excessivos. A pessoa age no automático, sempre reagindo, nunca conduzindo. Jesus nunca trabalhou apenas com comportamentos. Ele trabalhava com autoridade espiritual porque sabia que mudar a raiz muda naturalmente o fruto. Quando a raiz invisível começa a ser revelada, a pessoa sente um misto de alívio e desconforto. Alívio por entender que não é incapaz. Desconforto por perceber que algo precisa ser confrontado. Esse confronto não é violento, é consciente, é espiritual. É um posicionamento interno que diz basta. Basta de ciclos. Basta de escassez contínua. Basta de viver no limite quando Deus oferece provisão e paz. A prosperidade verdadeira não começa quando o dinheiro aumenta. Começa quando o domínio invisível perde força. Quando o medo cede lugar à confiança. Quando a identidade deixa de ser moldada pela escassez e passa a ser alinhada com aquilo que Deus declara. Jesus dizia que quem conhece a verdade é liberto. Conhecer a verdade aqui é entender o que sustenta o bloqueio. E entender é o primeiro passo para quebrar. No próximo ponto, vamos confrontar uma ideia que aprisionou muita gente. A crença de que toda porta fechada vem de Deus. Essa confusão mantém pessoas fiéis, presas a realidades financeiras que não refletem o caráter de provisão, cuidado e amor que Jesus ensinou. Portas fechadas não são sempre vontade de Deus. Existe uma ideia que se infiltrou silenciosamente na fé de muitas pessoas e que causa mais aprisionamento do que libertação. A ideia de que toda porta fechada vem de Deus. Esse pensamento, embora pareça espiritual, muitas vezes paralisa, confunde e mantém pessoas presas a uma realidade financeira de escassez que não reflete o caráter de Jesus. Discernimento espiritual não é aceitar tudo passivamente. É saber reconhecer de onde algo vem. Jesus nunca ensinou conformismo diante da opressão. Ele ensinou submissão ao Pai, mas confronto ao que roubava a vida. Quando uma porta se fechava para ele, não era automaticamente interpretada como vontade de Deus. Muitas vezes era resistência, outras vezes era oposição. Em vários momentos ele atravessou barreiras, confrontou sistemas e rompeu limites para libertar pessoas. Se toda porta fechada fosse vontade divina, Jesus teria parado muitas vezes no caminho. No campo financeiro, essa confusão é ainda mais perigosa. A pessoa vê oportunidades travarem, projetos não avançarem, recursos se perderem e conclui que Deus quer assim. Esse tipo de conclusão gera resignação espiritual. A fé se torna passiva.
A oração perde autoridade. A pessoa para de buscar entendimento e começa apenas a suportar. Isso não é fé madura. Isso é cansaço espiritual disfarçado de aceitação. Deus não usa escassez como método de punição. Ele usa processos para amadurecer, não para aprisionar. Existe uma diferença clara entre tempo de preparo e ciclo de bloqueio. O preparo tem propósito, tem crescimento, tem aprendizado e tem direção. O bloqueio gera frustração contínua, repetição sem avanço e sensação de estar sempre no mesmo lugar. Jesus nunca deixou pessoas presas em ciclos quando havia fé e disposição para avançar. Portas fechadas podem ter origens diferentes. Algumas são proteção, outras são consequência de escolhas, e algumas são resistência espiritual. Ignorar essa distinção mantém pessoas confusas e culpadas. Prosperidade não significa ausência de desafios, mas significa liberdade para avançar sem ser constantemente impedido. Quando algo trava repetidamente o financeiro, é legítimo perguntar se aquilo realmente vem de Deus ou se precisa ser confrontado em oração com autoridade. Jesus ensinou que o Pai é bom. Um pai bom não ensina seus filhos a sobreviver com medo constante. Ele ensina a confiar, crescer e administrar bem o que recebe. Quando a fé é usada para justificar escassez permanente, algo está desalinhado. A espiritualidade saudável gera responsabilidade, coragem e clareza, não resignação passiva diante da opressão. Entender isso muda completamente a postura diante das finanças. A pessoa deixa de aceitar bloqueios como destino e começa a buscar discernimento. A oração deixa de ser apenas um pedido para aguentar e passa a ser um posicionamento para compreender e romper. Onde existe clareza, existe autoridade. E onde existe autoridade, o bloqueio perde força. No próximo ponto, vamos falar de algo que quase ninguém aborda com honestidade. O motivo pelo qual muitas orações parecem não funcionar do jeito esperado, mesmo quando feitas com fé. Entender isso é essencial antes de entrar no momento mais profundo de libertação. Quando a oração não funciona do jeito esperado, existe um desconforto que quase ninguém verbaliza. A pessoa ora, pede direção, clama por ajuda nas finanças, busca a Deus com sinceridade e, mesmo assim, o cenário financeiro parece não mudar. O dinheiro continua apertado, a dívida permanece, a escassez insiste. Esse silêncio gera confusão interior. Muitos concluem que a oração não funciona ou que existe algo errado com a própria fé. Esse pensamento é perigoso porque empurra a pessoa para a frustração espiritual. Jesus nunca tratou a oração como uma fórmula automática. Ele ensinou que oração é relacionamento, alinhamento e posicionamento. Quando a oração parece não gerar resposta visível, nem sempre significa a ausência de Deus. Muitas vezes significa que algo precisa ser ajustado antes da liberação. Assim como uma porta pode estar fechada por desalinhamento, a resposta pode estar retida porque o interior ainda não está preparado para sustentar o que será liberado. No campo financeiro, isso é ainda mais sensível. Prosperidade não é apenas receber dinheiro. É saber administrar, manter, decidir e permanecer em equilíbrio. Quando a pessoa carrega medo constante, culpa profunda ou identidade de escassez, a resposta até pode vir, mas não se sustenta. Jesus ensinou que não se coloca vinho novo em odres velhos, não por rejeição, mas por cuidado. O recipiente precisa estar alinhado com o conteúdo. Muitas orações não avançam porque são feitas a partir da ansiedade, não da autoridade. A ansiedade pressiona, exige e teme. A autoridade se posiciona, confia e descansa. Quando alguém ora apenas tentando aliviar o medo financeiro, a oração nasce frágil. Quando ora a partir da consciência de filho, a oração ganha peso espiritual.
Jesus orava com clareza de identidade. Ele sabia quem era e de onde vinha sua autoridade. Isso mudava tudo. Outro ponto pouco falado é que algumas orações estão corretas no pedido, mas desalinhadas na postura. A pessoa pede prosperidade, mas rejeita a responsabilidade. Pede abundância, mas vive presa ao medo de perder. Pede liberdade financeira, mas se sente indigna de receber. Essas contradições internas criam resistência invisível, não porque Deus não queira responder, mas porque o interior ainda está dividido. Onde há divisão, não há fluidez. Jesus sempre trabalhava primeiro o interior. Ele curava a mente antes de curar o corpo, restaurava a identidade antes de restaurar a condição. Com as finanças não é diferente. Quando a oração parece não funcionar, é um convite para alinhar coração, pensamento e espírito. Não é um sinal para desistir, é um sinal para aprofundar. É nesse ponto que muitos param, quando na verdade estão mais perto do que imaginam. Entender isso muda completamente a relação com a oração. Ela deixa de ser um pedido repetitivo e passa a ser um ato consciente de alinhamento. A pessoa para de implorar por dinheiro e começa a se posicionar contra o que trava o fluxo. A escassez deixa de ser apenas um problema externo e passa a ser confrontada como um estado que não reflete a vontade de Deus. No próximo ponto, vamos falar exatamente sobre esse momento de virada. O momento em que a oração deixa de ser súplica e se transforma em autoridade espiritual. É aqui que a libertação começa a ganhar forma prática e profunda. O momento em que a autoridade espiritual é ativada. Existe um ponto na caminhada espiritual em que a pessoa deixa de pedir e começa a se posicionar. Esse ponto não nasce da arrogância, mas da compreensão. Jesus nunca operou a partir do desespero. Ele operava a partir da autoridade que vinha do relacionamento com o Pai. Quando essa autoridade é ativada, a oração muda de tom. Ela deixa de ser um clamor cansado e se torna uma declaração firme contra tudo o que oprime, trava e limita. Muitos permanecem anos orando por mudança financeira, sem perceber que continuam se colocando como vítimas da escassez. A autoridade espiritual não se manifesta quando alguém se vê pequeno demais diante do problema. Ela se manifesta quando a pessoa entende quem ela é em Deus. Filho não implora por direito. Filho se posiciona. Esse entendimento é decisivo para a libertação financeira, porque muda completamente a forma como a pessoa se relaciona com o dinheiro, com a dívida e com a prosperidade. Jesus ensinou que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso não é metáfora, é princípio espiritual. A autoridade começa quando há clareza do que precisa ser desligado. Escassez constante não é virtude. Medo financeiro não é humildade. Viver sempre no limite não é sinal de fé elevada. São estados que podem e devem ser confrontados quando não refletem a vontade de Deus. Ativar a autoridade espiritual não é gritar, nem repetir frases. É alinhar interior, palavra e intenção. Quando a pessoa continua orando, mas internamente se sente indigna, culpada ou derrotada, a autoridade não flui. Quando ela reconhece que Deus não a chama para viver oprimida, algo se rearranja por dentro. A oração passa a ter peso, a palavra passa a ter direção, o espírito passa a se mover com firmeza. No campo financeiro, essa ativação é visível nas decisões. A pessoa começa a agir com mais clareza, para de aceitar migalhas por medo, para de se sabotar por insegurança, para de repetir padrões que mantêm a dívida viva. A autoridade espiritual não substitui a responsabilidade prática, ela a fortalece. Ela traz discernimento para escolhas melhores e coragem para mudanças necessárias. Jesus não libertava pessoas para que voltassem ao mesmo lugar. Ele libertava para que andassem de forma diferente.
Quando a autoridade é ativada, o ambiente começa a mudar. A mente se aquieta, o coração se fortalece, a relação com o dinheiro se reorganiza, a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser algo possível, sustentável e alinhado com paz interior. Este é o ponto de transição mais importante de todo o processo. A partir daqui, não se trata mais de entender, mas de agir espiritualmente. No próximo momento, vamos entrar no coração deste encontro. A oração de libertação financeira, feita com consciência, posicionamento e autoridade. É aqui que o invisível começa a ser confrontado diretamente. Oração de libertação financeira. Agora tudo converge para este momento. Não como um ritual mecânico, mas como um ato consciente de fé, alinhamento e autoridade espiritual. O que será feito aqui não nasce do desespero, nasce da compreensão. Jesus nunca ensinou orações vazias. Ele ensinou orações que tocam a raiz, que alinham o coração e que confrontam aquilo que não vem de Deus. Esta oração não é para convencer o Pai, é para reposicionar você diante do que tem travado suas finanças. Antes de qualquer palavra, é preciso reconhecer que existe luta no financeiro. Reconhecer que houve cansaço, medo, confusão e, em alguns momentos, até desistência interior. Esse reconhecimento não é fraqueza, é verdade. E a verdade é o ponto de partida da libertação. Jesus sempre começava pela verdade, porque é ela que abre espaço para a ação de Deus. Em seguida vem a renúncia. Renunciar não é negar o passado, é cortar o vínculo com aquilo que não deve mais governar. Renunciar a toda palavra de escassez aceita como identidade. Renunciar ao medo constante de faltar dinheiro. Renunciar à culpa por não prosperar. Renunciar a acordos silenciosos feitos com a limitação, com a dívida permanente, com a ideia de que prosperidade não é para você. Tudo aquilo que não vem de Deus precisa perder autoridade sobre sua vida financeira. Então acontece a quebra de ciclos repetitivos, quebra de padrões que fazem o dinheiro entrar e sair sem permanecer, quebra de bloqueios que travam oportunidades, quebra de influências invisíveis que mantêm o financeiro preso à escassez. Essa quebra não acontece pela força da voz, mas pela clareza do posicionamento. Onde existe consciência, existe autoridade. Onde existe autoridade alinhada com Deus, existe libertação. Depois da quebra vem a entrega. Entregar não é desistir, é confiar. Entregar a Deus sua forma de lidar com o dinheiro, suas decisões financeiras, seus medos, suas expectativas. Entregar a Ele a condução da sua vida financeira com responsabilidade, sabedoria e equilíbrio. Prosperidade saudável não nasce do controle excessivo nem da negligência. Nasce da confiança alinhada com ação consciente. Por fim, vem a declaração. Declarar não é exigir, é concordar com o que Deus já deseja. Declarar que sua vida financeira não será governada pela escassez. Declarar que o dinheiro será ferramenta e não fonte de medo. Declarar que a prosperidade virá com paz, clareza e propósito. Declarar que dívidas não definirão seu futuro. Declarar que a abundância não será motivo de culpa, mas de responsabilidade e gratidão. Neste momento, algo se reorganiza no invisível. Não porque tudo muda instantaneamente no exterior, mas porque a raiz começa a perder força. Jesus sempre ensinou que a libertação verdadeira começa por dentro e se manifesta com o tempo no exterior. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, a fé se fortalece. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com finanças, dinheiro e prosperidade. Permaneça em espírito, não tenha pressa. A libertação não é um evento isolado. É um processo que começa com posicionamento e continua com vigilância, consciência e alinhamento diário.
No próximo ponto, vamos falar sobre como selar espiritualmente esse momento e adotar uma nova postura para que aquilo que foi quebrado não volte a se estabelecer. Selamento espiritual e nova postura. Libertação que não é selada tende a ser apenas um alívio momentâneo. Jesus ensinou que, quando algo é removido, o espaço precisa ser ocupado por uma nova postura, uma nova consciência e uma nova forma de viver. Selar espiritualmente este momento é decidir de forma prática e interior que aquilo que foi confrontado não terá mais permissão para retornar. O selamento não acontece com palavras vazias. Ele acontece com decisão, vigilância e alinhamento contínuo. A partir daqui, a vida financeira não é mais conduzida pelo medo, pela pressa ou pela reação automática. Ela passa a ser guiada por consciência. Consciência de que prosperidade não é exagero, não é culpa, não é risco constante. Prosperidade é equilíbrio, provisão suficiente, clareza para decidir e paz para administrar. Quando a pessoa muda a postura interior, o ambiente ao redor começa a responder de outra forma. Selar espiritualmente também significa vigiar pensamentos. A escassez costuma tentar voltar pela mente antes de voltar pelas circunstâncias. Pensamentos de incapacidade, frases internas de limitação e lembranças de fracassos antigos precisam ser interrompidos. Jesus ensinou que aquilo que domina o pensamento acaba direcionando o caminho. Por isso, a vigilância não é ansiedade, é cuidado. É não permitir que antigas narrativas voltem a governar suas decisões financeiras. A nova postura se manifesta em atitudes simples, mas consistentes. Responsabilidade sem medo, planejamento sem rigidez, generosidade sem culpa. Coragem sem imprudência. O dinheiro deixa de ser um inimigo silencioso e passa a ser uma ferramenta administrada com consciência. Dívida deixa de ser identidade. Escassez deixa de ser expectativa. Abundância deixa de ser algo distante e passa a ser uma construção diária, alinhada com valores e propósito. Jesus nunca libertou alguém para viver sem direção. Ele libertava para que a pessoa pudesse caminhar de forma diferente. Selar este momento é assumir o compromisso de não voltar aos mesmos ciclos, não aceitar as mesmas pressões internas e não negociar com aquilo que já foi confrontado. Onde existe decisão firme, existe continuidade. Onde existe continuidade, a libertação se estabelece. Não espere perfeição, espere consistência. A prosperidade saudável se constrói com passos conscientes, alinhados com fé, sabedoria e paz. Quando o interior permanece firme, o exterior encontra caminho para se reorganizar. É assim que o invisível sustenta o visível. É assim que a mudança se torna duradoura. Se você sentiu paz, clareza ou alívio durante este momento, escreva nos comentários: eu recebo a libertação. Esse gesto simples sela espiritualmente aquilo que foi iniciado aqui. Inscreva-se no canal para permanecer conectado a orações e mensagens que fortalecem sua fé, restauram sua vida financeira e te ajudam a caminhar com equilíbrio, consciência e confiança em Deus.